Rei divinal é vindo ao mundo, e Ele veio sobre nós, no nosso coração, para nos transformar. Aquele que disse, haja luz, disse sobre você, haja luz. Por isso nós estamos aqui. Queremos receber a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, nesta noite, quando juntos adoramos ao Senhor, por este momento tão singular na vida da história do mundo, mas principalmente na sua e na minha vida. Participemos, irmãos, da adoração ao Filho de Deus, litania de adoração. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Cantemos, irmãos, em linda noite ao mundo a nós, em coro angelical. Amém. Cantemos todos.
Oremos adorando ao Senhor. Deus querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E queremos, ó Pai, consagrar nossas vidas, ó Deus, perante a Tua presença, Te oferecendo este culto, ó Deus, Te oferecendo todos os momentos, todos os atos, para que a Tua glória, ó Deus, manifesta nesse lugar, possa encher o nosso coração. Pai, apresentamos a nossa vida e rogamos que Tu venhas, ó Deus, receber do Teu povo a adoração, o louvor. Fala ao nosso coração, prepara-nos, ó Deus, faze-nos, ó Deus, nesse instante olhar para Ti e contemplar a Tua majestade. Amém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Este é o momento do culto em que nós consagramos ao Senhor os nossos bens e a nossa vida, porque reconhecemos que todas as bênçãos que vêm sobre nós vêm do alto, vêm do Pai das luzes, vêm do Senhor da nossa vida, que cuida de mim e de você, cuida do nosso lar, da nossa família. E eu quero convidar a todos os queridos para que abram as suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Você que nos visita nessa noite, você tem à sua frente um exemplar da Bíblia Sagrada. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Aqueles que são um pouco menos afeitos à palavra, o texto que nós leremos se encontra na página 397 do Antigo Testamento, da primeira parte da Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Do versículo 11 até o versículo 13. Nós vamos ler estes 3 versículos a uma só voz. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do 11 ao 13, todos a uma só voz. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. É a palavra do Senhor que afirma que nós servimos ao Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. É Ele que tem nos abençoado diariamente. É Ele que tem cuidado de nós e da nossa casa. É Ele que tem nos abençoado com saúde e portas de emprego. E por isso nós vamos consagrar a Ele a nossa vida e os nossos bens. Eu quero convidar a você, meu amado irmão, que se coloque de pé. Nós vamos entoar um hino de número 240 do nosso hinário, que tem por título Eis dos Anjos a Harmonia. E enquanto nós louvarmos o nome do Senhor, você vai sair do seu lugar, consagrar ao Senhor seus bens e a sua vida. Lembrando aos queridos que a vinda pelos corredores laterais e o regresso pelo corredor central. Louvemos ao Senhor e adoremos com as nossas vidas e com as nossas ofertas. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus.
Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado por esses dízimos e ofertas trazidas aqui na Tua casa, Pai. Neste momento, viemos te agradecer por este ano, Pai, que nós passamos aqui no trabalho, Pai, na luta, Pai. E desde momento, viemos também pedir sabedoria para aqueles que vão administrar esses dízimos, Pai. Consagramos ele para Ti, Pai. E nós oramos em nome de Teu Filho, Jesus, Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar por um momento. Meus irmãos, nós queremos nesse momento receber os nossos visitantes. Dizer para você da nossa alegria de tê-lo conosco. A nossa oração é que Deus continue te abençoando. Hoje nós combinamos de uma forma muito especial o que nós chamamos de culto das luzes. Todos os anos fazemos assim, com o culto no domingo às 19 horas. Eu queria pedir a você que nos visita a gentileza de colocar-se de pé para que o irmão próximo a você possa te cumprimentar, identificar você e te receber em nome de Jesus. Os nossos visitantes, por gentileza, podem colocar-se de pé. Olha quantos visitantes a gente tem. Muitos deles vêm para o culto das luzes, de um tempo bem consagrado, todos os anos na nossa igreja. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. A nossa oração é que a graça de Deus possa inundar o seu coração. Deus abençoe. No final do culto, nós, os pastores, estaremos à porta para também cumprimentar você que nos visita. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu vim por aqui nos corredores, não é visitante, mas a gente não pode deixar de mencionar a presença do presbítero Peter Tenney, que vem de São Paulo, para estar aqui conosco, com a sua família e também com a gente. Todos os irmãos que vieram de fora, a nossa gratidão pela sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queremos lembrar aos irmãos das programações da igreja de uma forma específica no próximo domingo, último domingo do ano, último dia do ano. Estaremos aqui a parte da manhã, nos cultos regulares, 8 horas e 10h30. No intervalo temos a escola dominical, 9 horas. Estaremos começando as nossas lições para o período do verão. Estaremos estudando nessa oportunidade sobre a confissão de fé da igreja. Vem estar conosco. E à noite, domingo que vem, à noite, estaremos aqui para o culto da virada, às 22h30. Então nós não teremos esse culto de 19 horas, porque seria muito difícil fazermos os dois. Então o conselho entendeu que seria melhor que nós pudéssemos ter este culto às 22h30. Queremos pedir a todos os irmãos que venham. Nós temos tempo antes de estar com a família e tal, e depois sair rapidinho, voltar para também terminar a noite comemorando com a nossa família. Mas a gente quer ter aqui um tempo de 22h30, pelo menos, entrando o novo ano juntos na presença do Senhor. Queremos convidar a todos que venham próximo domingo, 22h30, o culto que nós chamamos o culto da virada, quando estaremos juntos agradecendo a Deus por mais um ano de bênçãos e também colocando diante do Senhor todos as nossas expectativas de um ano cheio de bênção e paz. Convidamos a todos para estarmos juntos neste próximo domingo, 22h30. Este é um momento de contrição e intercessão, quando estaremos colocando a nossa vida diante do Senhor, suplicando as suas bênçãos, sabendo que Ele nos ouve e que Ele responde às nossas orações. Nós vamos confessar ao Senhor os nossos pecados e pedir perdão, e Ele, que é um Deus misericordioso, nos perdoará para que estejamos em plena comunhão com Ele. Vamos interceder também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Vamos interceder também pelos enfermos,
pedindo ao Senhor que os cure, que restaure a saúde destes queridos irmãos, e vamos também agradecer as bênçãos. O Senhor tem nos abençoado. Nossa irmã Cíntia Fortunato louvará o Senhor e após o cântico, se você desejar, poderá se ajoelhar onde está ou curvar a sua cabeça para o momento de oração silenciosa e oração pastoral.
Ajoelhe-se agora diante do Senhor, ou curve a sua cabeça neste momento de oração silenciosa. Ó Deus, nós como teus filhos temos o privilégio de estar na tua presença e de nos dirigir a ti, sabendo que tu nos ouves e que tu respondes às nossas orações. Queremos te agradecer, ó Pai, as bênçãos recebidas. Tu tens cuidado de nós, tu tens provido o nosso sustento. Tu tens abençoado as nossas famílias. Por isso, nós te somos gratos. Ó Pai, nós queremos também confessar-te os pecados por pensamentos, palavras, ações e omissões e pedir o teu perdão. Perdoa-nos, para que estejamos em plena comunhão contigo. Pai, nós também suplicamos a bênção da cura para aqueles que estão enfermos. Visita-os, restaura-lhes a saúde para o seu bem-estar e para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo. Ó Deus, responde favoravelmente a cada oração que é feita agora pelos teus filhos. Fazemos isto pela mediação de Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Amém. Num exercício de joelhos, para nesse momento estarmos de pé, a fim de lermos a palavra de Deus. Por gentileza, coloque-se de pé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 17. Depois nós vamos, direcionados aqui, liderados pela nossa orquestra, cantar o cântico de número 237, que está na nossa liturgia, no boletim. Então fica tranquilo e fácil. Queria pedir para você, depois da leitura, manter esse texto aberto. Mateus capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 17. Eu vou ler o primeiro versículo, o versículo 12, e a igreja, por gentileza, responda com o seguinte, e assim nós vamos ler o texto. Jesus volta para a Galileia. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diz a palavra do Senhor: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus nasceu. Hino de número 237, você vai ter no seu próprio boletim. Não precisa se preocupar em abrir a palavra de Deus, apenas em manter esse texto depois para nossa reflexão
de forma que você acompanhe no texto. Louvemos ao Senhor nesse instante. Jesus nasceu, a terra luz desceu, a graça infinita ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus amado, o sumo bem, sem proclamar em derredor, que foi por grande amor, que a terra veio o sumo bem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo vem, na de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo vem. Podei-vos assentar, meus irmãos. Daí por diante, diz o texto, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, a história tem dois começos, e ambos começam com a proclamação da luz. Há o começo da humanidade, que inclui os céus, a terra, a natureza e as próprias religiões. E há o começo da igreja. No começo da humanidade, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Assim começa a história da humanidade. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9. Assim começa a história da redenção. Não há data melhor para comemorarmos o culto das luzes do que o Natal, a data em que comemoramos a chegada do Filho de Deus. João 1:9. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Portanto, meus irmãos, a história da humanidade e da vida na terra começou com a declaração: haja luz. A história da redenção do homem através da igreja, no tempo da igreja, começou com essa declaração: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Sendo assim, é preciso dizer que há uma escuridão física e há uma escuridão espiritual. A escuridão física é aquela que está do lado de fora. A escuridão espiritual é aquela que está no coração do homem. Em nossos dias, o impacto dessas declarações, ou das declarações de Gênesis 1, 3 e Isaías 9, talvez seja menor do que naquele tempo, por causa da invenção da energia elétrica. De alguma forma, não experimentamos mais a escuridão tão intensa como se vivia naqueles tempos, quando não havia nas ruas e nas casas a energia elétrica. A propósito, nesse tempo, as cidades, Rio principalmente, Paris, que é chamada Cidade das Luzes, nesse tempo todas as casas, as ruas, as árvores, os lugares mais distantes e os lugares mais importantes de uma cidade são iluminados. Mas paradoxalmente, enquanto as pessoas estão iluminadas
fisicamente, há uma escuridão espiritual sem precedente. E o texto que lemos, Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17, é preponderante para entendermos esses dois aspectos. Ao dar início, meus irmãos, ao seu ministério, Jesus retirou-se de Nazaré, onde viveu grande parte dos primeiros 30 anos e ajudou seu pai ou padrasto na carpintaria, e fixou-se residência na cidade de Cafarnaum. De acordo com João capítulo 2, foi em Caná da Galileia que Jesus promoveu o primeiro milagre. Ele estava morando nesta época já em Cafarnaum, quando foi convidado para o casamento. E João capítulo 2, versículo 12 diz que depois daquele momento, Jesus, sua família, seus discípulos retornaram para Cafarnaum. José não é mencionado nesse tempo. Aliás, a última menção que os evangelhos fazem de José é aquela quando o casal esqueceu Jesus aos 12 anos em Jerusalém, ao regressar do templo. Provavelmente José teria falecido nesta época em Nazaré, apesar de que alguns escritores e alguns escritos apócrifos extracanônicos dizem de uma forma até fantasiosa que José teria vivido por volta em torno de 112 anos. Não há nenhum fundamento histórico para isso. Provavelmente José falecera já. E de acordo com Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, enquanto morava em Cafarnaum, Jesus inclusive voltou à sua cidade de Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, e ali ele foi rejeitado pelos seus, quando ele disse que profeta não tem honra na sua casa. A impressão então que temos é que José teria morrido já neste tempo. Os pais de Jesus moravam em Nazaré. Aliás, a história conta assim: José e Maria moravam em Nazaré, e José era da linhagem de Davi. No dia do recenseamento, ele precisa viajar de Nazaré até Belém para poder alistar-se, e nesta viagem Jesus nasce em Belém. O casal com Jesus ficam em torno de aproximadamente 2 anos em Belém, quando Herodes se levanta para ali tentar matar a criança, e eles fogem para o Egito. E diz a Bíblia que depois recebem em sonhos uma declaração de Deus dizendo: volta, porque Herodes já era morto. E agora eles não voltam mais para Belém, eles retornam agora para Nazaré. E aqui, meus irmãos, então, diante disso tudo, Jesus, aos 30 anos de idade, sai de Nazaré e vai para uma cidade chamada Cafarnaum, próximo do mar. A mudança de Jesus de Nazaré para Cafarnaum, Nazaré é o que chamavam na época de Baixa Galileia. Cafarnaum era uma das cidades principais da Galileia. Essa mudança é significativa. Um dos comentadores que nós estudamos, William Barclay, afirma no seu comentário de Mateus que nessa atitude é uma atitude simbólica, quando ele agora deixa a sua história de carpinteiro de Nazaré para ser agora transformador de vida, o carpinteiro das nossas vidas. Mas não é apenas simbólica. Essa mudança de Jesus de Nazaré para Cafarnaum é também estratégica e espiritualmente significativa. É estratégica porque o texto diz que o seu primo João Batista acabara de ser preso. Ele tinha desenvolvido um ministério curto, sem milagres, mas profícuo, e às margens do Jordão, João Batista tinha arrebanhado uma multidão. Mas ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Aquele era o momento de João Batista se calar, por isso ele é preso. E Jesus começar o seu ministério.
Jesus então inicia o ministério exatamente onde João Batista terminara e onde a população havia ouvido a voz que clamava no deserto. Então mudar para a Galileia, de Nazaré, da Galileia Baixa para Cafarnaum, era extremamente significativo e estratégico. Mas foi também uma mudança espiritualmente significativa, porque Isaías capítulo 9, nós encontramos aqui Mateus usando o texto de Isaías 9. Isaías 9 havia dito que era ali naquela região de Cafarnaum que a luz iria brilhar. 9, 1 e 2. A terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A Galileia, Cafarnaum, era uma região paradoxalmente fértil e discriminada. Ela fazia fronteira com a Síria, uma das cidades mais importantes, Damasco, estava à beira-mar, na rota do Mar Grande, o Mar Mediterrâneo. Todos os navios, todas as mercadorias passavam por aquela região. Os navios queriam enviar mercadorias para a África, para a Ásia e mesmo para a Europa. Cafarnaum era uma cidade fértil, por isso é chamada de o caminho do mar, mas ao mesmo tempo era uma cidade discriminada. Galileia era um lugar de população, se não mista, não tanto religiosamente falando, especial como Jerusalém. Por isso, quando o profeta Isaías, no capítulo 9, profetiza que Galileia era um lugar de escuridão, ele estava falando deste duplo sentido, principalmente de uma escuridão espiritual que só o Senhor Jesus poderia resolver e iluminar. Deus escolheu então, meus irmãos, as 3 cidades mais insignificantes para fazer parte da vida e do ministério de Jesus: Belém, na Judeia, hoje é Cisjordânia, onde Jesus nascera; Nazaré, a Baixa Galileia, aproximadamente 115 quilômetros de distância de Jerusalém, onde Jesus se tornou carpinteiro; e agora Cafarnaum, a Galileia, onde ele iniciou o seu ministério. Jerusalém nunca foi o objetivo de Jesus. Iria lá apenas em algumas ocasiões específicas e finalmente para ser crucificado. É verdade, segundo as Escrituras, João 9, 19 e 20 e Hebreus 13, 12, que Jesus morreu fora da porta de Jerusalém, num monte chamado Gólgota, mas ele caminharia como fez pelas avenidas, pelas ruelas de Jerusalém, irrigando o solo com o seu próprio sangue. Mas ele faz assim o caminho do Calvário. Jerusalém para Jesus é apenas isso. Isso é importante porque, como aquelas profecias chamavam de Jesus como Filho de Deus, e Jesus não vivia e não morava em Jerusalém, nós entendemos assim que a profecia não estava falando de um contexto religioso ou um contexto político, mas acima de tudo, o verdadeiro significado do filho, da declaração filho de Davi, era o Messias esperado. Encontramos no texto o início do ministério de Jesus, uma pregação fundamental. Eu disse anteriormente que o início da história da humanidade começou Gênesis 1:3, ao dizer: haja luz. E este que é a luz do mundo
promove o início da redenção através da igreja, mesmo que outro momento de redenção acontece, através de dizer ele, eu sou a luz. Mas aqui nesse texto, nós encontramos a palavra, a profecia, a declaração de Jesus. João capítulo 1, diz que ele era o verbo, ele estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, quando nós ouvimos a voz de Deus em Gênesis 1:3, haja luz, essa era o momento da luz e da voz do verbo. Também, o verbo estava ali. E agora nesse texto, nós encontramos o verbo novamente proclamando. O que era a luz? Ele diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês por alguns minutos. A luz do Evangelho. Todos os homens receberam a luz na forma da criação, de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Mas somente aqueles que têm um encontro com Cristo recebem a luz através do Evangelho. A luz no coração. A luz física todos têm, mas a luz espiritual só aqueles que ouvem aquilo que Jesus diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. E diante desta luz do Evangelho, eu quero pontuar para vocês o que significa isso a partir desse texto. Em primeiro lugar, a luz do Evangelho é imperativa. A luz do Evangelho é imperativa. Arrependei-vos. Assim como a luz física rompe as fronteiras da escuridão de forma soberana e incontrolável, a luz do Evangelho não é opcional. Ela promove a salvação de forma imperativa. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça. A luz do Evangelho é imperativa. É interessante notar que neste momento, em sua mensagem, Jesus usa a mesma construção da mensagem de João Batista. Você que está com a sua Bíblia aberta, observe no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja, meus irmãos, João não fazia nenhum milagre, porque ele era a voz do deserto. Mas diz o texto, versículo 5 do capítulo 3, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E agora a mensagem de Jesus é a mesma. Veja, meus irmãos, o escopo da mensagem de João Batista é o mesmo do escopo da mensagem de Jesus, mas o conteúdo é diferente. Sabe por quê? Porque João Batista pregava arrependimento com base no juízo final, no juízo iminente. Você encontra a partir do versículo 7 do capítulo 3. Vendo ele que muitos fariseus vinham no batismo, ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessa pedra Deus pode suscitar Abraão. Meus irmãos, o escopo era o mesmo, mas o conteúdo era diferente. João Batista pregava arrependimento com base no juízo iminente.
Jesus pregava arrependimento com base na graça salvadora. Por isso Jesus pôde dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, enquanto João Batista não faz nenhum milagre, porque a sua pregação é uma voz profética de juízo, Jesus apresenta o seu ministério com todas as credenciais do Messias, o ungido de Deus com o Espírito Santo. Que credenciais eram essas? Pelo menos 4 Jesus possuía. Primeira credencial, como Messias Jesus, pregar o Evangelho. Segunda, expulsar os demônios. Terceira, curar os enfermos. E quarta, proclamar que o reino dos céus havia chegado. Você encontra essas 4 credenciais em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, quando Jesus entra no templo, lê o texto do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu as Escrituras. Vejam essas credenciais nesse texto. Abram aspas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, a luz do Evangelho em Cristo pela graça imperativa. A luz do Evangelho, em segundo lugar, é também inigualável. O texto paralelo, Mateus, usa a mesma construção das palavras de João Batista com as palavras de Jesus. Mas Marcos opta por uma forma diferente. Marcos capítulo 1, o paralelo desse texto, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E crede em quê? No Evangelho. O Evangelho é inigualável. Mateus usa a expressão arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Marcos faz a construção arrependei-vos e crede no Evangelho. Certo dia eu estava numa reunião com alguns empresários, quando uma pessoa tomou a palavra depois no final e falou sobre, essa pessoa é muito adepta da astrologia. E ela falou sobre os astros, sobre as estrelas, sobre tudo isso que a gente entende, sobre o ano de Saturno e todas essas coisas. E eu fiquei a observar aquilo ao redor, como que as pessoas prestavam atenção naquele sofisma de ideias elaboradas que tentava convencer as pessoas sobre os seus karmas e os seus destinos. A palavra de Deus é simples na sua proposta: arrependei-vos e crede no Evangelho. Simples assim, meus irmãos. Mas enquanto a palavra de Deus é simples, ela não se encaixa em nenhuma estrutura humana. Logo, o Evangelho não pactua com o provérbio: todo caminho leva a Roma. O Evangelho é inigualável e imbatível. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, muitas coisas nós podemos tirar, mas rapidinho, só para encaixar dentro deste inigualável do Evangelho. 3 observações. Primeiro, o singular não oferece alternativa. Segundo, o verbo ser e não o verbo ter destrói a ideia de que Jesus seria apenas um líder religioso. Ele não tem a salvação, ele é a salvação. Terceiro, o verbo vir, ninguém vem ao Pai, e não ir, não deixa dúvida de que para irmos a Deus
precisamos passar por Jesus. A luz do Evangelho, o Evangelho inigualável. Terceiro e último, a luz do Evangelho é de um Evangelho eterno, inigualável e eterno. A luz do Evangelho é um Evangelho, é uma luz imperativa. A luz do Evangelho é um Evangelho inigualável. Mas a luz do Evangelho é de um Evangelho eterno. Está próximo o reino dos céus, ele declarou. É preciso dizer, meus irmãos, que o Evangelho não é um modismo, não é uma proposta de uma geração, de um povo ou de uma igreja ou de um lugar. As religiões podem até passar, mas a salvação em Cristo, como diz o hino antigo, está acima das religiões. Veja essa declaração: está próximo o reino dos céus. O povo de Israel tinha uma concepção muito forte de reino, que se misturava nos contextos político e religioso. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, eles ainda estavam, depois da ressurreição, estavam ainda confusos com esse contexto de reino. Por isso eles perguntaram para Jesus: é este o momento em que restaurarás o reino a Israel? Meus irmãos, Jesus está falando de um contexto de reino muito mais amplo do que o reino onde uma população apenas pode desfrutar. Ele está dizendo que Ele é o Senhor e é o Rei das nossas vidas. Nós, os seus servos, somos amados e cuidados por Ele, enquanto prestamos a Ele toda a reverência. Mais adiante, Jesus vai expandir a concepção de reino, ao dizer: venha o teu reino. Então, com isso, na visão de Jesus, quando nós lemos na Bíblia o reino dos céus, ou o reino de Deus, que para alguns são coisas diferentes, para nós, pelo menos para mim, iguais, sinônimas. Quando Jesus fala sobre o reino dos céus, ele fala em 3 significados. Primeiro, o reino dos céus é espiritual. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu assim, Lucas capítulo 17: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro em vós. Todos aqueles que experimentam a salvação em Cristo, dentro de si já começa a experimentar as bem-aventuranças do reino espiritual. O reino também tem um sentido físico. Por isso, ele ora, ensina a igreja a orar dizendo: venha o teu reino. Em alguns aspectos, a igreja é a manifestação de atitudes do reino. É para isso que nós estamos aqui, como embaixadores, para manifestar o reino. Mas por fim, o reino de Deus também é escatológico, porque um dia ele voltará e nos apanhará, para que onde Jesus está, estejamos nós também. O reino de Deus é espiritual dentro de nós. Ele é físico quando manifestamos as ações desse reino, mas ele é consumado na volta de Cristo. Esta é a luz do Evangelho. É imperativa, é inigualável e fala de um Evangelho eterno. E assim eu quero te convidar nesta noite para cantarmos: a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. Proclamemos em grande voz, com a nossa orquestra nos liderando, que o Evangelho de Deus chegou até nós. Coloquemo-nos de pé, meus irmãos, e louvemos ao Senhor.
Vamos orar nesse momento. Eu vou pedir o reverendo Guilhermino para fazer essa oração e você vai orar e dizer juntamente com ele: Senhor, muito obrigado porque a luz do Evangelho entrou na minha vida. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o teu santo nome, porque os teus filhos e filhas, adotados em Cristo Jesus e selados com o Espírito Santo da promessa, aqui estamos para dizer que nós não somente ouvimos a voz do Evangelho, nós estamos procurando viver o Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática, pois o próprio Senhor Jesus diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor amado, nós te bendizemos de todo o coração, e ao acendermos as luzes, simbolicamente, nós estamos dizendo que queremos que a nossa vida brilhe diante dos homens como um testemunho vivo de salvação eterna em Cristo Jesus somente. Nós te pedimos que nos assistas e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus, bendito eternamente. O povo de Deus diz: amém. Que assim seja. Meus irmãos, como o reverendo Guilhermino orou a palavra de Deus, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. E num certo momento, Jesus volta-se para nós, para os seus discípulos, e diz: vós sois a luz do mundo. Nós fomos colocados como embaixadores de Cristo para clarear, para alumiar, para com as nossas ações mostrar o caminho. Nesta noite nós temos o privilégio, a alegria mesmo, de passar por esse momento, podermos adorar ao Senhor de todo o nosso coração e experimentarmos de forma viva o que significa ser a luz do mundo. Os nossos irmãos, família tão preciosa do presbítero Roberto, fez com tanto carinho, e você recebeu, provavelmente a sua velhinha, direitinho, bonitinho. Nós estamos aqui em 5 pastores, e nós vamos fazer isso. Nós vamos aqui acender as nossas velas e vamos até vocês. Um pastor por ali, e outros aqui, e mais 2 ali, talvez um dos irmãos indo primeiramente aqui em cima, e nós vamos, como pastores de vocês, também passar para vocês esta como uma representação de que nós clamamos a Deus que você seja a luz do mundo, que você possa clarear no seu trabalho, na sua escola, no seu lar, no lazer, aonde você estiver. Nós vamos louvar ao Senhor. A orquestra vai estar nos dirigindo com este cântico, hino de número 243. Se porventura não der tempo, a gente volta no mesmo hino, cantamos 2 vezes, se for o caso de não dar tempo dos pastores levar um pedacinho de luz até você. E nesse momento nós vamos pedir aos nossos irmãos, então, que apaguem as luzes, e nós agora vamos proceder. Como seu pastor, aqui a equipe pastoral vai até você para dizer: brilhe a sua luz. Olha, a gente vai acender a luz do primeiro irmão que está no banco, e você passe adiante para o irmão ao lado, tá bom? Enquanto nós cantamos, a gente procede assim.
Pode tocar um se quiser aí. Só um toquezinho bonitinho assim, tipo exportação. Se quiser tocar assim, tocar. A orquestra estará ministrando esse último cântico enquanto você levante a sua luz. Acredito que ainda vai dar tempo direitinho aí, né, bonitinho. Se cai um pouquinho no meu dedo aqui, mas nada que a gente não consiga administrar. Estamos aqui dizendo: vós sois a luz do mundo, diz a palavra de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse evangelho que é a luz dos homens. Graças a Deus. Agora você pode apagar a luz direitinho, para não ficar nenhuma por aí escondida em algum lugar, tá bom? Vou pedir os irmãos, por gentileza, a ligarem novamente. Ainda de pé, queridos, nós recebemos a bênção de Deus e, como pastores, nós ministraremos essa bênção sobre a sua vida. A nossa oração é como nós lemos nesta noite, que esta luz do Evangelho que inundou o seu coração possa brilhar através de você para neste mundo que tem tanta luz, mas está em tanta escuridão. Coloque a sua mão nesta posição como um gesto
de que você está recebendo a bênção de Deus. E nós, pastores da igreja, levantaremos as nossas mãos para ministrar a bênção sobre a sua vida. Receba a bênção, meus amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, que a bênção daquele que disse: haja luz na primeira vez e houve luz, aquele que disse sobre nós: arrependei-vos e houve arrependimento, aquele que é o nosso Senhor duas vezes, por direito de criação e direito de redenção, ao Senhor que é Rei e cuida da sua vida, a sua bênção esteja sobre você hoje e para sempre. Graças a Deus, queremos agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida, registrar o nosso carinho pela família do presbítero Roberto, que faz com tanto carinho, e a nossa orquestra também. Deus abençoe a todos. Podem se assentar para esse momento final, quando a orquestra ministrará esse cântico, enquanto refletimos sobre tudo que ouvimos nesta noite.
saideira aqui.